Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou hoje aqui para fazer o meu plano de parto e eu trouxe uma convidada especial, que é a minha amiga Vitória, que está me ajudando nesse processo. E eu vou falar um pouquinho para vocês de como que eu vou fazer esse plano de parto. Eu estou agora com 33 semanas e já estou sentindo assim aquelas contrações de treinamento. E eu estive recentemente com o meu médico novo, que é um médico que eu troquei agora e depois eu vou explicar para vocês. Se vocês me acompanham no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, vocês sabem que eu tenho ido para umas rodas de gestante, assim, para me informar um pouco mais sobre parto. E eu tenho estudado um pouco sobre parto humanizado com a minha amiga, a Vitória, que hoje é minha convidada especial. A Vitória é estudante de psicologia. Está estudando também para ser doula. Exatamente. E também ela é fotógrafa e me ajuda aqui às vezes com as coisas do canal. Na gravidez do Arthur, eu nem pensei, nem cogitei a possibilidade de ter um parto normal, mas agora as circunstâncias são diferentes. Eu tenho um filho pequeno, eu estou mais informada sobre o assunto. Eu não sei se eu vou ter ajuda assim dos meus familiares, a minha mãe deve vir aí próximo do nascimento do bebê, mas eu não sei se ela vai chegar a tempo. Então eu tenho me preocupado mais com essa questão e eu estou tentando criar coragem, daqui pra lá vou dizendo a vocês, pra ter o meu parto natural. Eu não sei se natural, mas o parto normal. Independente se eu não conseguir, mesmo que eu não consiga, que eu vá ter que fazer uma cesariana, eu gostaria de optar pelo parto mais humanizado possível. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, a Vitória pode falar melhor. E ao longo desse processo que a gente vai fazer aqui o plano de parto, eu vou tirando as dúvidas aqui com a Vitória, que pode também ser dúvidas de vocês. A Vitória trouxe para mim, me apresentou esses dias, um aplicativo que se chama Parto Humanizado, que você pode pegar no App Store. Seria esse aqui. Depois eu coloco direitinho aqui no box de informações. E eu vou abrir. Aqui ele tem um pouco falando sobre o que é o parto humanizado, falando um pouco sobre violência obstétrica. Não sei se está dando para ver. Um pouco sobre o trabalho das doulas, o plano de parto em si, o que é, algumas informações. E depois você começa a fazer. Antes de começar aqui no aplicativo, é bem simples, né? A gente vai respondendo as perguntas e vai ticando o que você quer. É como se você respondesse sim, você dá um tique. E após isso, você pode imprimir. Manda pro e-mail, né? Aí ele já chega todo listadinho, digitadinho no e-mail e você pode imprimir. Uma cartilha que eu gosto muito é essa sobre violência obstétrica. É uma cartilha feita pela Artemis. Gosto de falar que o plano de parto ele serve para garantir algumas coisas que faz com que a gente não passe por tantas violências obstétricas. O plano de parto é importante por quê? Porque ele é um documento no qual você vai colocar as coisas que você quer que aconteça com você e o seu bebê no momento do seu trabalho de parto, do seu parto, do seu pós-parto, como você tem preferência de ser tratada. Ele vai tentar te cobrir dos direitos que você tem. Entretanto, isso não vai garantir, por isso as aspas, que vai ser efetivamente daquela forma como está no seu plano de parto, porque a gente sempre depende de outro alguém, né? A gente depende da maternidade, que às vezes não está preparada para aqueles processos. Fez algum imprevisto, né? Que Exatamente. possa acontecer e o médico tem que tomar ali na hora algumas providências diferentes. Exatamente. E aí, nesse documento, você leva para o seu médico, vai debater com ele, vai ver o que ele concorda, o que ele não concorda, por que ele não concorda, se tem por que ele não pode ser com você, aquilo dali. Enfim, e aí ele vai assinar, você vai levar no dia do seu parto. Se porventura acontecer alguma coisa que não estava dentro do seu plano de parto, aí ele vai anexar no seu plano de parto. Aconteceu isso, isso e isso com você. Enfim, tudo isso vai vir anexado num documento que é seu de direito e que é para você ter essa noção do seu prontuário quanto ao seu parto. O plano de parto, pelo que eu entendi, né, Vitória, é como se você fosse se preparar, você tenta se imaginar do que você quer que aconteça no seu trabalho de parto, durante o trabalho de parto também e depois do trabalho de parto, né? Até com o seu bebê. E para isso é importante que a gente leia um pouco sobre o assunto. Posso deixar para vocês também aqui embaixo o Facebook da Vitória, que ela está sempre postando alguns artigos que ela pega na internet, ela está sempre compartilhando lá, que dá para entender um pouquinho sobre o trabalho de parto. Eu queria indicar para vocês também um filme que ela trouxe para eu assistir, maravilhoso, que se chama O Renascimento do Parto. O Renascimento do Parto. Inclusive tem cenas lá com o Márcio Garcia contando a história dele, da família dele, como nasceram os filhos, né, todo o processo.
que eles passaram, como foi diferente o parto do primeiro filho para o parto do último filho. E aí eles conversam, tem várias pessoas falando, mas tem eles também conversando, dando a experiência dele, o depoimento deles, sobre a experiência que eles tiveram e do aprendizado que eles tiveram desde o nascimento do primeiro filho até o último filho que eles tiveram, né? É muito legal, muito interessante esse filme, assim, ele é de abrir os olhos. E a gente sabe que o plano de parto é um documento que a gente vai tentar fazer para tentar chegar o mais próximo possível da realidade que a gente quer na hora do parto e depois do parto, né? Exatamente. Mas a gente tem que estar um pouco preparado também, porque as coisas podem não sair como a gente gostaria. Foi o que a Vitória falou aqui também. Eu sei, eu estou sentindo na pele que não é fácil. Vai depender muito da situação que você pega. Se você pegar um hospital público que está preparado para o parto humanizado, a gente tem alguns exemplos aqui. Aqui em Sergipe tem a maternidade Zacarias Júnior em Lagarto, que ela está se tornando um grande exemplo nesse quesito de parto humanizado, para quem é atendido pelo SUS. Mas são raridades. São raras, infelizmente. Ela, para mim, por exemplo, não vai ser uma opção, porque ela fica distante. Eu tenho uma maternidade mais próxima, que vai ser a que é atendida pelo meu plano, que eu tenho um plano. Mas para quem não tiver plano e tiver oportunidade de morar aqui em Sergipe, né, de ir para essa maternidade em Lagarto, a gente vai deixar também aqui no box de informações. É uma maternidade referência aqui, que está fazendo um trabalho muito bonito, até muito mais bonito do que muitos hospitais particulares. Eu estou sentindo na pele essa dificuldade, porque eu vi que vai sair super caro para ter o parto humanizado realmente do jeito que eu queria. Talvez eu não vá conseguir. Então tem todo um processo também, tem a questão da minha arritmia, mas a princípio eu vou tentar e vamos começar a fazer o plano de parto. Exatamente. Para ver o que sai aí, para no dia eu tentar. Eu já procurei um médico que tem essa formação mais humanizada, né? Que eu também tive dificuldade, foi uma das dificuldades que eu encontrei aqui, encontrar um médico que quisesse esperar a hora do meu filho nascer, porque atualmente os médicos não querem nem que a gente entre em trabalho de parto. A gente tem até essa dificuldade, eles querem que com 39 semanas, se o bebê não tiver nascido, a gente vá para uma cesariana marcada, né? E tudo bem, assim, ninguém vai ser menos mãe, nem mais mãe por causa disso. Se você teve um filho normal ou se você quer ter uma cesariana. Mas a gente sabe, né, depois que a gente fica estudando, que se a gente pelo menos entrar em trabalho de parto para só então fazer a cesariana, e se tiver um parto normal ainda melhor, benefícios para o corpo da mãe e para o bebê são muito grandes. A recuperação num parto com menos intervenções, ela é bem maior do que num parto cheio de intervenções. Não somente cesariano, normal com intervenção também demora mais na recuperação. Então, quanto menos intervenções ocorrerem nesse parto, mais rápido essa mulher vai poder se recuperar, mais rápido ela vai poder se dedicar ao seu filho, à sua casa, enfim, ao que ela quiser se dedicar. Provavelmente esse vídeo vai ficar muito grande, eu já aviso aqui que eu vou cortar ele em partes, mas com certeza ele vai ser um vídeo muito rico, que vale a pena vocês assistirem. Então, para começar, eu queria fazer essa primeira pergunta para a Vitória. Vitória, quais são os tipos de parto que existem, quais as diferenças dele? Porque às vezes até eu também ainda fico um pouco confusa. Então, a gente tem 3 tipos de parto. O parto natural, o parto normal e o parto cesariano. O que acontece no parto natural? Nada, não temos intervenções. É simplesmente a mulher parir da forma como ela se entrega, como o corpo dela procede naquele parto. Mas isso é um parto indicado para gravidez de baixo risco. Não é a maioria que vai parir assim, mas se vê que antigamente, no tempo da minha avó, ela pariu 9 filhos de forma normal, natural, sem nenhum tipo de intervenção. E no 10º filho foi que ela precisou fazer uma cesariana, porque não tinha passagem. Enfim, por outros motivos. É possível ter esse tipo de parto também no hospital? Porque às vezes a gente fala em parto humanizado e fala em parto natural e acha que tem que ser aquele em casa, né? Exatamente. Pode sim, com certeza devemos ter, onde a gente se sentir mais segura. O parto natural pode ser sim hospitalar, ele pode acontecer dentro do hospital, porque a gente vai se sentir mais segura. Algumas mulheres se sentem mais seguras dentro do hospital, para se precisar de alguma coisa. Mas ele pode ser feito sim dentro do hospital, com um monitoramento, com a mulher sendo monitorada pelo seu obstetra, pela sua enfermeira, tendo contato com o seu marido, com a sua doula. Só observando mesmo questões naturais do corpo dela, como o corpo dela vai se comportar com aquilo. Então é super
indicado que você possa parir onde você se sentir segura. E que se isso for no hospital, que seja, mas que não tenham intervenções, que não induzam o seu parto, que não façam tantos exames de toque, enfim, todas essas intervenções que são feitas de forma rotineira, mas que não são necessárias. Esse é o parto natural. Eu, particularmente, prefiro a questão do hospital e eu gosto de escolher hospitais, né, que já é o meu segundo parto, eu posso dizer assim, que tem a UTI neonatal, me sinto mais segura. E, assim, pelo fato também de eu ter arritmia, eu ter que ficar sendo monitorada, eu nem cogitei ter em casa, assim, não cogitei. Porque você pode contratar uma equipe de enfermeiros obstétricos, né? Exatamente. E com doulas e tudo, e você, se tiver tudo bem, seu médico der o aval também, né? Sempre bom perguntar, avaliação de um especialista, você pode até ter em casa. E no filme lá, o Márcio Garcia, né, ele fala que o último filho eles conseguiram ter em casa, né? Não é o meu caso, o meu eu quero ir para maternidade, eu quero um hospital que tenha UTI neonatal, porque, sei lá, vai que acontece alguma coisa com o bebê, e aí eles já estão mais preparados. E também por a questão da minha arritmia, né, que tenho medo de sentir alguma coisa, passar mal, e aí eu vou ter que ir para uma cesariana mesmo, ou vou estar mais segura por estar monitorada. Mas também existem outros 2 tipos de parto, né? Exatamente. Que esse é o natural. Aí tem Temos o parto normal, que já é com intervenção, que geralmente é quando a mulher precisa de algum tipo de anestesia, o sorinho, quando ela precisa de uma episiotomia, quando ela realmente precisa de uma episiotomia. Mas, enfim, quando ela precisa de algum tipo de intervenção que vai tirar aquela naturalidade. Então, ele vai ser um parto normal, porque ele vai acontecer por via vaginal, mas ele vai passar por intervenções. Pode ocorrer o uso da ocitocina sintética, que é para acelerar o trabalho de parto, é uma forma de indução. Que é um hormônio que às vezes se recebe, se aplica na veia, né, para acelerar o parto. Exatamente, é o famoso sorinho, que por isso eu acho super importante todas nós, mulheres, mães, enfim, gestantes, lermos sobre o que é a violência obstétrica, porque muitas vezes a gente acha que é comum acontecer aquilo, quando na verdade isso é para acontecer em casos mínimos. Então, se a gente estiver informada, a gente vai saber pelo que processo a gente vai ter que passar e por qual processo a gente não tem que passar. Mas para isso a gente precisa estar bem informada, a gente tem que preparar a nossa mochilinha assim no pré-natal, né? Idealizar realmente como é que a gente vai querer esse parto e ter uma equipe de apoio assim que esteja consciente dos nossos quereres, porque também não adianta a gente estar sozinha nessa. Claro. É importante. Eles têm que apoiar e tem que apoiar de verdade, senão lá nada vai acontecer. Nada funciona. Mesmo que tudo ocorra bem, ainda assim eles vão fazer coisas contrárias à sua vontade, né? Mas a gente vai explicar tudo isso ao longo desses vídeos, o que é Episiotomia. E também o que é a ocitocina sintética e porque a gente não deve já ser assim, já chegar na maternidade aquilo sendo aplicado como é de praxe, né? Mas vamos falar ao longo dos vídeos. Exatamente. E o outro tipo de parto é o cesariano, que é uma cirurgia. E aí, quais são os casos indicados para uma cesariana? Você tem escolhas. Por exemplo, a Eliana, ela tem essas informações, ela pode escolher o tipo de parto que ela se sentir mais segura. Se ela escolher a cesariana, ela vai deixar de ser menos mãe, mais mãe, ela vai se tornar... Não. Ela tem consciência do que ela escolheu, mas ela quer de forma mais humanizada possível. Então, ela pode escolher qualquer tipo de parto que ela quiser. No cesariano, vai ser uma cirurgia. De via, a gente já vai saber que vai demorar mais nessa recuperação. O que é que a gente indica para uma cesariana? Que ao menos se espere entrar em trabalho de parto, que o bebê mande sinais de que já está pronto para nascer, porque após que a gente marca essas cesarianas, o índice das crianças nascerem mais prematuras é maior, porque elas não enviaram sinais que estão prontas para nascer. E é um susto, né? A criança está lá quietinha, quentinha, no seu momento, de repente é retirada. Exatamente. Pode ter risco de hemorragia, muito mais hemorragia para mulher, né? Exatamente. E se a gente entra em trabalho de parto, todo o nosso cérebro, ele começa a enviar sinais, enviar hormônios, e tudo isso vai ajudando o nosso corpo a se recuperar mais rápido, ao bebê sair dali daquele ambiente, mas ele já está mais preparado para isso, e ele sofrer menos até problemas, né, de que vai
surgir de ir para algum UTI, alguma coisa Exato. por conta. A Vitória sabe falar melhor. E outra coisa, que o leite da mamãe vai vir mais depressa se ela entrar em trabalho de parto, mesmo se for uma cesariana. Se a gente marca uma cesariana e a mulher não entra nem em trabalho de parto, o leite vai demorar bem mais. Então o índice de desmame também vai crescer com essas cesarianas marcadas. Então a cesariana existe. Por que a cesariana surgiu? Ela surgiu porque as mulheres estavam morrendo nos seus partos. Porque antes a gente não ia para o hospital para parir. A gente paria em casa com as parteiras tradicionais. Mas às vezes complicava alguma coisa e você não tinha ali a equipe médica Exatamente. preparada por esse outro lado, né? Que também tem esse outro lado. Exatamente. Os médicos estão mais preparados para algumas situações do que as parteiras, né? Exatamente. Então surgiu o médico como a figura que poderia fazer essa cirurgia e salvar a vida dessa mulher, a vida desse bebê. Então a cesariana ela é maravilhosa porque ela vai salvar a vida de várias pessoas. Os casos que são indicados, né? Exatamente. Porém, Bem ela também indicado. pode prejudicar a vida de uma pessoa que não tinha necessidade. As anestesias são muito fortes quando não são necessárias. Enfim, diversas intervenções que não são necessárias. Então a gente tem É uma cirurgia, tem um risco, né? E assim, pela minha experiência, eu sei que na hora realmente não dói nada. É bem tranquilo, porque do Arthur, meu parto foi cesariana. Mas eu sei que o pós-parto é bem complicadinho. Tem gente que não sente tanto, né? Exatamente. Eu tenho uma questão de alergia a medicamentos também. E isso dificultou, porque eu não podia tomar anti-inflamatório. Analgésicos, alguns eu não conseguia tomar também. E eu senti bastante dor no pós-parto. É uma das coisas que, por isso, eu estou pensando, tentando criar coragem de ter um parto natural. Do Arthur eu tive muita sorte, Vitória. Porque eu entrei em trabalho de parto. A minha médica, ela queria numa data, o meu esposo queria em outra, porque ele estava com medo de estar viajando nessa data e não estar em Fortaleza. Não era nem viajando, ele estava numa cidade meio distante, ele tinha medo de não chegar a tempo. O Arthur acabou nascendo em outra data, nem era a minha, Ele escolheu. ele escolheu, nem foi a da médica. Mas foi ótimo, porque eu consegui entrar em trabalho de parto. No meu caso, saí um pouco do tampão mucoso. E aí eu liguei pra médica e tudo, aí já tava com alguns centímetros de dilatação. Mas realmente, pelo menos eu fiz uma cesariana, mas já tava no momento dele, né? Então foi bem melhor. Dessa vez eu já sei que eu quero... Pelo menos, se eu não conseguir ter um parto normal, porque sim, eu quero anestesia, eu já sei que eu não vou aguentar sem anestesia. E pode, viu, gente? Se você era como eu que não sabia, porque até pouco tempo atrás eu não sabia que a gente podia ter um parto normal com anestesia. E pode, né? Você pode também escolher sem. Tem mulheres que optam, então cada uma escolha o que for melhor, mas seja uma escolha. Exatamente, né? que não Se seja informe. imposto, que você não tenha Isso. conhecimento para aquela escolha. Conheça seu corpo, conheça seus limites. A Eliana sabe o limite dela, do corpo dela. Então, se ela já se conhece, ela sabe que ela não vai poder tentar sem anestesia. Ela se sente mais segura dessa forma. Da mesma forma como vão ter outras mulheres que vão se sentir mais seguras sem anestesia, com episiotomia, com ocitocina, enfim. O que importa, ter informações. Dessa vez eu tô me sentindo bem mais preparada. Eu sei por que eu tenho que esperar entrar pelo menos em trabalho de parto, mesmo que eu vá ter uma cesariana. Eu sei os benefícios de eu ter um parto normal, né? Eu sei pro Lucas, né, que é o meu bebezinho que vai vir agora, eu sei quais são esses benefícios. Eu sei pra ele alguns procedimentos que eu não gostaria que ele passasse. E a gente vai conversar isso ao longo do que a gente for fazer no trabalho de parto. Vai esclarecendo mais vocês também. Indico muito que vocês procurem essa cartilha que a Vitória está recomendando. Essa cartilha, já vou mostrar mais uma vez aqui, da Defensoria Pública de São Paulo. E quem produziu foi a Artemis. Tá aqui. A gente vai botar o link. Artemis é o quê, Vitória? Artemis é uma fundação que luta por direitos da mulher, das gestantes, enfim, é uma fundação que busca a igualdade de direitos, lutar por direitos. A gente vai deixar o link aqui no box de informações, mas se vocês quiserem procurar, joguem no Google Conversando sobre violência obstétrica, e aí vocês colocam Artemis e vai aparecer lá. Então, quando a gente for começar a montar o plano de parto, é interessante que a gente ou tenha dado uma lida, ou tenha a cartilha em mãos, ou use o Google, porque vão ter umas palavrinhas que elas não são muito faladas, porém às vezes são desconhecidas ainda, né, são na maioria. desconhecidas ainda, mas que elas estão lá no nosso plano de parto e que elas precisam ser debatidas,
porque são coisas que acontecem de forma rotineira e que é importante que a gente saiba o que está acontecendo com o nosso corpo e com o nosso bebê. Mas nós também vamos discutindo aqui, com certeza vai ter muita coisa que eu não vou lembrar, ou coisas que eu não sabia antes de estar estudando um pouco sobre o assunto, e aí eu vou falando pra vocês, e a gente vai conversando, vai montando um plano de parto, e eu vou tirando essas dúvidas também, com certeza vai ser dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Sigam a gente também nas redes sociais, nós temos o Instagram e o Facebook. E se você gostar desses vídeos, não esqueça de deixar o seu joinha. Isso.